9 horas da noite. A casa está silenciosa. O dia já terminou, mas sua cabeça não. Você prometeu. Prometeu que hoje seria diferente. Prometeu que não ia repetir. Prometeu que ia se manter firme. E agora você está ali, parada na cozinha, olhando para o armário. E o diálogo começa. Uma parte sua diz: você prometeu. A outra responde: eu sei, mas eu preciso. E é nesse momento que a batalha não é contra a comida. É contra você mesma. Talvez o que mais te canse não seja o impulso. Seja essa discussão interna que se repete quase todas as noites. Hoje, a gente vai entrar nesse diálogo. Não para dramatizar, mas para entender o que realmente acontece às 9 da noite. Se você gosta desse tipo de análise que entra no mecanismo real do comportamento, e não só na superfície, já se inscreve no canal e deixa um like. Isso me ajuda a continuar criando conteúdos que tratam esse conflito interno com maturidade, sem julgamento e sem simplificar demais o que é complexo. Agora vamos ouvir essa conversa de perto. 9 horas e 7 minutos. Você disse que hoje ia ser diferente. Eu disse, mas foi um dia difícil. Todo dia é difícil. Eu sei. Então por que você faz isso? Porque eu preciso desligar. Desligar do quê? De tudo. Essa conversa não é sobre comida. É sobre tensão acumulada. A parte controladora fala em compromisso. A parte cansada fala em sobrevivência. A controladora lembra promessas, metas, planos. A cansada lembra o peso do dia. E nenhuma das duas está mentindo. Existe uma parte sua que quer mudança. E existe outra parte que quer alívio imediato. O conflito não é falta de caráter. É choque de necessidades. E às 9 horas da noite, a necessidade de descanso costuma falar mais alto do que a necessidade de coerência. Porque coerência exige energia. E energia já acabou. Se você percebe que vive esse conflito quase diário, entre a parte que promete e a parte que cede, talvez precise de algo mais estruturado do que apenas força de vontade. Na ferramenta que organizei, esse diálogo interno é trabalhado de forma prática, para que você aprenda a reconhecer essas duas vozes e reorganizar a decisão antes que o impulso vença. Se você sente que quer sair dessa disputa noturna constante, ela está no primeiro comentário fixado. Agora vamos aprofundar esse diálogo, porque ele revela muito mais do que parece. 9 horas e 18 minutos. Você sabe que amanhã vai acordar arrependida. Eu sei. Então por que continuar? Porque agora eu estou cansada demais para continuar sendo forte. Silêncio. Essa frase muda o clima. Não é rebeldia, é exaustão. A parte controladora insiste. Você aguentou o dia inteiro. Aguenta mais um pouco. A parte cansada responde. Eu aguentei o dia inteiro. É exatamente por isso. Percebe o detalhe? Não é falta de esforço. É excesso. Durante o dia você segurou opiniões, engoliu respostas, cumpriu prazos, atendeu expectativas. Talvez tenha sido paciente quando queria explodir. Talvez tenha sido produtiva quando queria parar. Talvez tenha sido gentil quando estava irritada. Tudo isso exige energia de autorregulação. E autorregulação consome recurso mental. Existe um conceito chamado fadiga de decisão. Ao longo do dia, você toma centenas de pequenas decisões. O que responder, o que priorizar, como reagir, o que evitar dizer. No fim do dia, a capacidade de sustentar autocontrole diminui. Não porque você é fraca, mas porque o recurso está baixo. E às 9 horas, a parte cansada não quer meta, quer pausa. O problema é que você aprendeu que pausa vem com comida. Então, o diálogo continua. Mas você prometeu. Eu prometi quando ainda tinha energia. Então promessa não vale nada? Vale. Mas promessa não anula cansaço. Essa é a parte que quase ninguém admite. A promessa foi feita na versão diurna. A decisão é tomada na versão noturna. E essas duas versões não estão no mesmo estado mental. Durante o dia, você está em modo desempenho. À noite, você está em modo colapso silencioso. E o que parece incoerência pode ser apenas diferença de estado. A parte controladora fala em longo prazo. A parte cansada fala em agora. E o agora, quando se está esgotada, costuma ganhar. Mas ainda tem algo mais profundo acontecendo. A parte controladora não fala só sobre comida. Ela fala sobre identidade. Você precisa provar que consegue. Você precisa mostrar disciplina. Você não pode falhar.
Enquanto isso, a parte cansada quer sair da cobrança, quer um momento sem avaliação. E a comida vira esse intervalo. Um espaço onde ninguém está exigindo nada, nem você. Por alguns minutos, não existe meta, não existe promessa, não existe expectativa. Só existe o ato. E isso parece descanso, mas é descanso emprestado. Porque depois o diálogo volta. E às vezes volta mais duro. O conflito das 9 horas não é sobre apetite. É sobre duas necessidades competindo: coerência e alívio. E quando não existe outra forma de aliviar, o padrão se repete. Não por falta de intenção, mas por falta de alternativa. Agora vamos sair um pouco do diálogo e entender o que está por trás dele. Durante o dia, você funciona sob autocontrole. Autocontrole não é apenas não comer, é regular emoção, é inibir impulso, é manter postura, é sustentar responsabilidade. Isso exige energia cognitiva. Pesquisas sobre autorregulação mostram que, quando o recurso mental está baixo, o cérebro tende a escolher recompensas imediatas em vez de benefícios futuros. No fim do dia, seu cérebro está mais propenso a buscar gratificação rápida. Não porque você decidiu ser irresponsável, mas porque o sistema está operando com menos recurso. Além disso, existe outro fator. Durante o dia, você se identifica com sua versão ideal, produtiva, organizada, focada. À noite, quando o cansaço reduz o desempenho, surge um pequeno choque de identidade. Você não está sendo a versão ideal, está sendo a versão real, e a versão real está exausta. Esse choque gera desconforto, e desconforto busca resolução. Se a única resolução aprendida é comida, a sequência se fecha. Mas ainda tem mais um ponto importante. A promessa feita pela manhã geralmente nasce de motivação. Motivação é emocional. Ela sobe, ela desce, ela não é estável. Disciplina real não depende de pico motivacional. Depende de estrutura. Se a sua mudança depende da energia alta da manhã, ela vai falhar na energia baixa da noite. E isso não é contradição. É biologia. O erro não está em você voltar. Está em esperar que a mesma força emocional dure o dia inteiro. Não dura. Nenhuma emoção dura. Então o diálogo das 9 horas é, na verdade, o encontro entre expectativa irreal e recurso esgotado. A parte controladora exige constância perfeita. A parte cansada exige sobrevivência imediata. Sem estratégia intermediária, uma delas sempre perde. E geralmente quem perde é o plano. Não porque ele era ruim, mas porque não foi desenhado para a versão exausta de você. Talvez a pergunta não seja: por que eu sempre cedo às 9? Talvez seja: meu plano considera que às 9 horas eu estarei diferente da versão das 5 horas. Porque você não é a mesma pessoa ao longo do dia. Seu estado mental muda. Seu recurso muda. Sua tolerância muda. E qualquer estratégia que ignore isso está fadada a conflito. O diálogo interno não é sinal de fracasso. É sinal de disputa entre necessidades legítimas. Você quer mudar. E você quer descanso. O problema é quando o descanso só tem um formato. Se você ampliar o repertório de pausa, o conflito diminui. Mas enquanto a única válvula de escape for comida, o debate das 9 horas continuará intenso. E talvez o primeiro passo não seja vencer a discussão, seja entender que as duas vozes têm razão em partes diferentes. E a solução não está em silenciar uma delas. Está em reorganizar a negociação. Talvez você tenha passado anos tentando calar a voz cansada, tentando fazer a parte controladora ganhar sempre. Mas talvez o problema não seja existir conflito. O problema é não existir negociação. A parte que promete não é inimiga. Ela quer coerência. A parte que cede também não é inimiga. Ela quer descanso. O erro é colocar uma contra a outra como se uma estivesse certa e a outra errada. Quando você transforma o diálogo interno em guerra, alguém sempre perde. E quando alguém perde, o ressentimento aumenta. Talvez às 9 horas a pergunta não precise ser: eu vou comer ou não? Talvez precise ser: o que eu realmente preciso agora? Se for descanso, como posso oferecer descanso sem me atacar depois? Se for pausa, qual outra forma de pausa é possível? Se for desligar, existe outra maneira de desligar, que não dependa exclusivamente da comida? Esse enquadramento muda a batalha. Você sai do campo moral e entra no campo estratégico. Não é sobre vencer a si mesma. É sobre organizar suas necessidades.
Se você sente que esse conflito interno já virou rotina e quer aprender a organizar essa negociação de forma prática, a ferramenta que eu organizei trabalha exatamente esse ponto. Ela ajuda você a estruturar estratégias que consideram sua versão exausta, não apenas sua versão motivada. Não é sobre depender de força de vontade às 9 da noite. É sobre construir alternativas antes que o diálogo vire guerra. Se você quer começar a sair desse ciclo noturno de promessa e arrependimento, ela está no primeiro comentário fixado. Agora vamos fechar essa conversa de forma diferente. Talvez o que mais te machuque não seja a comida, seja a sensação de incoerência. Você promete, você tenta, você começa, e depois parece que desfaz. Mas talvez você esteja exigindo constância emocional em um sistema que é naturalmente variável. Você não acorda igual todos os dias. Não sente igual todos os dias. Não tem o mesmo nível de energia todos os dias. Então por que esperar que sua disciplina seja idêntica às 9 horas da manhã e às 21 horas da noite? Existe uma fantasia silenciosa de que mudança significa nunca mais sentir vontade. Mas mudança real significa lidar com a vontade de forma diferente. O diálogo das 9 horas da noite não precisa desaparecer. Ele pode se transformar. Em vez de, você falhou, pode virar, você está cansada, vamos pensar melhor. Em vez de, você não tem controle, pode virar, o que está faltando aqui? Talvez você tenha aprendido a ser extremamente rígida consigo mesma. E rigidez funciona enquanto há energia. Quando a energia acaba, a estrutura cai. O que sustenta a mudança a longo prazo não é rigidez, é adaptação. É reconhecer que existe uma versão sua diurna e uma noturna. E ambas precisam ser consideradas. Se você ignora a versão cansada, ela vai se impor. Se você só escuta a versão cansada, perde direção. O equilíbrio está em preparar o terreno antes das 9 horas. Em reconhecer que o dia cobra, que o corpo cansa, que a mente satura. E que precisar de pausa não é defeito. Talvez o diálogo das 9 esteja tentando te mostrar algo maior. Você está sustentando demais sozinha. Você está exigindo demais sem oferecer recuperação proporcional. E enquanto o descanso for tratado como recompensa rara, o impulso vai continuar sendo atalho. A pergunta final não é, como eu paro de repetir isso? Talvez seja, como eu começo a tratar minha versão exausta com estratégia em vez de julgamento? Porque às 9 da noite você não precisa de acusação, precisa de organização. E organização começa quando você para de lutar contra si mesma e começa a estruturar a forma como se cuida. Se esse tipo de conversa mais estratégica, que entra no mecanismo real do conflito interno, faz sentido para você, deixa um like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo análises que vão além do controle ou culpa. Talvez a mudança não esteja em prometer mais. Talvez esteja em planejar melhor quem você é às 9.